Instituição Fiscal Independente também faz um alerta para as contas a pagar, aqueles restos que sobram de um ano para o outro. Estes restos que ainda não foram pagos, valores que foram empenhados em orçamentos anteriores e que estão ainda pendurados esperando pagamento, eles praticamente dobraram nos últimos 10 anos. Arte na tela para termos um panorama do que aconteceu com os restos a pagar. Há 10 anos atrás, estes valores eram de 186 bilhões e 300 milhões de reais. Valores considerados bastante altos. Afinal, o orçamento discricionário brasileiro está na casa dos 225 bilhões. Então, seria, caso todos os gastos que estão empenhados de orçamentos anteriores fossem pagos em um único ano, pressionaria muito as contas. Só que, de 10 anos para cá, estes valores subiram para mais de 100%. 391 bilhões e 600 milhões de reais de restos a pagar ainda estão pendurados para as contas brasileiras. Chama a atenção também a relação dos restos a pagar de emendas parlamentares de bancada e emendas parlamentares de comissão. Se a gente olhar para o valor que está empenhado pendurado dos últimos anos, supera em 124% o limite deste ano para emendas de bancada e 123% o limite das emendas de comissão. Ou seja, mesmo se a gente não pagar as emendas que estão programadas para este ano, só as que estão penduradas ainda, a gente já estouraria o limite estabelecido pelo orçamento do ano passado. Com o alerta sobre as contas públicas estabelecido, conversamos agora com Lucinda Pinto, editora e analista de economia da CNN. Lucinda, preocupação, ela já existe. A própria Instituição Fiscal Independente do Senado fala que o cenário não mudou muito do bimestre passado para este, só que a gente está chegando perto das eleições, próximos ao fim do ano, próximos a 2027, quando muitos economistas falam que vamos ter talvez um início de crise fiscal. E aí, como é que a gente fica? Pois é, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Os alertas estão por toda a parte, inclusive nos preços de mercado. E, de fato, ao longo do ano, a gente tem visto alertas por parte do FMI, alertas pelo IFE, alertas pelos especialistas, por gente que já passou pelo governo, alertas nos preços dos juros de longo prazo aqui, o tal do juro real ali perto de 8%, são alertas sistemáticos e parece que finalmente o governo está olhando para essas informações e está começando a se preocupar e está entendendo que isso pode gerar um problema, inclusive para a eleição. E eu estou falando isso porque a gente hoje leu a respeito de uma informação de que o ministro Dario Durigan estaria procurando economistas conceituados, inclusive ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central. Estou falando especificamente de Armínio Fraga e de Pedro Malan, que, segundo notícias, estariam sendo procurados pelo Durigan para que haja algum encontro, alguma reunião. As informações que circularam era de que o Durigan gostaria de ouvir conselhos, algumas dicas a respeito de como lidar com esse cenário. Essas reuniões não foram confirmadas, a gente está aqui acompanhando, A gente está pentelhando os dois, Tem um texto da Thaís Herédia que eu recomendo a leitura aqui na CNN, trazendo um pouco, inclusive, uma ideia de que gerou uma certa surpresa entre aqueles cujos nomes foram mencionados. Não, a reunião não aconteceu, a gente não tem nenhuma agenda marcada, mas seja como for, o ponto é que parece que, inclusive a gente tem ouvido muito do discurso do governo nos últimos dias, parece que bateu uma preocupação, bateu um entendimento de que alguma coisa tem que acontecer, no sentido de alguma indicação para o mercado de que o governo fará algo, isso precisa aparecer para que os preços sejam controlados. No fim das contas, não importa muito, talvez aqui, neste momento, o que o governo imagina que é o caminho correto ou não, mas acho que tem um entendimento de que se não houver uma mensagem de que algo será feito, os preços vão sair do controle. Então, pelo que eu estou entendendo, não importa nem se esse encontro vai acontecer ou não. Só a vontade do governo de conversar com esses dois nomes, Pedro Malan e também Armínio Fraga, já seria a mensagem principal de que o governo está disposto a escutar. Foi a mensagem que o governo tentou transmitir neste momento. Se isso vai ser suficiente para acalmar o mercado, o tempo dirá, acho improvável. Acho que o juro futuro subiu bastante hoje. Exatamente. Não sei se pegou muito bem,
No fim das contas, realmente a gente viu uma mudança de postura aí nas últimas 2 semanas no discurso do próprio Durigan, no sentido de trazer esse olhar, precisa cortar gastos, a gente tem uma preocupação. Mas ele fala isso, ao mesmo tempo ele se contradiz, ele diz, não, é o juro que está provocando essa situação, quando a gente sabe que o juro, no fim das contas, é resultado dessa política fiscal muito expansionista há muito tempo, mas ele tem trazido de fato, uma outra abordagem para o assunto fiscal aí mais recentemente. E a gente sabe que o Durigan teve encontros com algumas pessoas da Faria Lima, o próprio ex-ministro Fernando Haddad andou conversando com gente de banco, com gestores, embora seja candidato ao governo de São Paulo, em algumas interações antes da campanha começar para valer, ele um pouco se posicionava como interlocutor da equipe econômica ainda, né? Ele já era o indicado, já tinha obviamente saído do ministério, mas ele ainda era visto e estava se comportando um pouco como esse interlocutor. Ele mesmo não queria ser candidato a governo, ele queria participar da coordenação da campanha do presidente Lula. Foi meio que indicado pelo partido para essa posição, né? Exato. Então ele meio que se posicionou dessa forma depois que saiu do ministério, porque talvez essa seria a mesma vontade de Haddad, ser interlocutor financeiro. Com certeza, mas além disso, acho que teve talvez uma necessidade de tentar levar uma mensagem um pouco mais apaziguadora quando os preços começaram a piorar bastante. Então, tem mesmo uma mensagem sendo transmitida nas minhas interações com pessoas de mercado. A minha pergunta é sempre, está convencendo? O mercado está começando a acreditar, achar que pode vir alguma política fiscal um pouco melhor? Na margem, sim. Então, hoje, o olhar do mercado para esse assunto é um pouquinho melhor do que era há um mês. Mas isso não significa tranquilidade. E aí, como você mesmo disse, quando a gente olha para os preços, é muito claro que o mercado está muito cauteloso. Toda essa saída do investidor estrangeiro reflete a preocupação com o que vai acontecer nessa eleição. O investidor estrangeiro, ele não fica olhando isso no detalhe, ele não está olhando se o Durigan vai se encontrar com o Armínio Fraga, ele não acompanha o noticiário ali no calor, obviamente. Mas o que ele entende é que, de fato, até agora não se apresentou uma coisa muito consistente do ponto de vista fiscal e esses alertas, né, essas informações de preocupação com o rumo da dívida, da relação dívida-PIB, eles não param de aparecer. Então, realmente o governo está sentindo na pele o efeito concreto do que significa não ter um plano muito consistente. Então, acho que o que o governo vai tentar fazer agora é tentar convencer o mercado, trazer o mercado ali para mais perto, justamente para tentar atravessar essa fase aí, esse período eleitoral, de uma forma um pouco mais tranquila. Não está muito fácil de conseguir esse objetivo. Vamos atravessar o período aí com alguma turbulência. Mas, no fim das contas, é isso, Gabriel. Os alertas só se avolumam, né? Então, não tem uma novidade nesse relatório aqui do IFE, mas é só a confirmação de que a gente não está vendo para frente um sinal aí de solução. Por onde passa esse convencimento, Lucinda? Eu queria entender. É conversa de bastidor? Tem que chegar nos figurões lá do mercado financeiro, bater na porta de presidente de banco e falar, gente, vamos ter uma agenda fiscalista no ano que vem. Só não vou falar muito abertamente sobre isso. Ou passa necessariamente por governo se posicionar, talvez com uma agenda fiscal mais dura. Porque quando o ministro da Fazenda, Dario Durigan, esteve aqui na CNN em entrevista, ele falou que a política fiscal para um eventual próximo mandato seria a política fiscal desse governo. De aumento da base de receitas, de corte, por exemplo, com pentes finos em programas sociais. Não deu muito a entender que teria uma mudança muito drástica. Por onde passa o convencimento? É bater na porta de presidente de banco ou é falar abertamente sobre o problema? Eu acho que ninguém espera que o governo fale abertamente, porque estamos em campanha eleitoral. Então, Entendi. É natural que, para o grande público, o candidato evite ali defender pautas impopulares. Mas precisa ter esses contatos, mas eu acho que talvez neste momento o que mudaria o olhar do mercado, e o que eu acho muito improvável de acontecer, é de ter indicação de um nome mais
com mais credibilidade. O mercado não olha para o Dario Durigan como alguém que vai defender uma política fiscal diferente daquela que está implementada. A política que está em vigor hoje, ela não conta com a confiança, né? O mercado não confia nessa política atual, obviamente. Então, se eventualmente, né, o governo do presidente Lula trouxesse para perto nomes de economistas mais críveis, com mais capacidade, né, mais credibilidade mesmo para defender uma política fiscal diferente, isso mudaria o olhar. Aliás, é o que a campanha de Flávio Bolsonaro está tentando fazer nesse momento. Hoje o mercado olha para a campanha do Flávio Bolsonaro e fica mais animado até com o fato dele estar trazendo ali nomes mais de mercado, mais liberais para perto de si e muito menos confiantes na capacidade dele como candidato. Então, legal ele está trazendo gente competente para perto, mas provavelmente ele não vai ter competência para se eleger. Hoje é a leitura que o mercado está fazendo. Isso pode mudar ao longo do tempo. Que é também a mesma situação. O Flávio Bolsonaro não fala abertamente de políticas fiscalistas, né? Mas os nomes indicados dariam essa... Sugerem que seria uma coisa nessa direção. E a gente viu ali, também outras pessoas próximas a Flávio Bolsonaro falando também, não com todos os detalhes, mas trazendo um olhar mais preocupado, mais responsável. Agora, para o governo Lula, sem um nome novo, acho difícil ele conseguir convencer o mercado, porque agora nada de diferente vai ser implementado. Agora, em agosto, né, quase setembro, nós Ainda mais com o ministro defendendo ferrenhamente a política atual, né? Exatamente. Defendendo com unhas de dentes o que está sendo feito pelo governo, o que não é considerado suficiente por parte do mercado. Lucinda Pinto, minha cara, até uma próxima. Obrigado pela participação de hoje. Bom trabalho a você. Obrigada para você também. Valeu.